Assim seja, graças a Deus. Já fazendo a pergunta. Isso. Vamos lá, gente. Vamos começar. Nós hoje vamos ter como aula. Vocês me perdoem que como a Leida não conseguiu entrar aqui, que eu não sei onde ela está, mas eu vou ter que botar a gente para dentro da aula e passar slide, tá? Hoje eu jogo em todos os times. Mas tudo bem, vamos lá. O nosso capítulo hoje é 37. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Boa noite, Eni. Boa noite, Edith. Acho que eu não consigo chegar. Opa, isso é que importa. Estou aqui. Muito bem, gente. Então, nós vamos dar sequência à questão do lar da Dona Isabel, né? Sobre a questão, a importância do culto, a importância da prece, que a prece ela é de suma importância para nós, porque Deus, ele não precisa da nossa prece. Nós é que precisamos de Deus. Então, entenda, a prece é para gente conseguir se aproximar mais de Deus, para realizar a comunhão com Deus. A prece é um benefício para a gente. Deus não precisa da nossa prece para nada, porque Deus é um ser perfeito, é o único ser, né, perfeito que existe. Então, Deus como Criador, ele não precisa de nada de nós. A prece ela é importante tão somente para a gente poder fazer as nossas conexões com Deus, poder fazer a nossa conexão com a espiritualidade superior, melhorar as nossas vibrações, melhorar a vibração de dentro da nossa casa. Mas entenda, Deus não precisa da nossa prece para nada. Até porque também Deus, ele não é egóico, então ele não precisa ser bajulado, né? A prece é para a gente. A lei de adoração é uma lei que existe para estabelecer uma relação nossa com o Criador. É para isso que existe essa lei, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. É interessante que, em dado momento, né, esse capítulo vai falar sobre as relações familiares. É importante a gente compreender que a nossa relação familiar aqui, nesse planeta de provas e expiações, a grande maioria das relações familiares são relações expiatórias, porque nós estamos dentro de um contexto de um planeta de provas e expiações. Então, por isso que tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que vai elucidar sobre as questões das famílias que são feitas por tão somente laços consanguíneos e por aquelas famílias que são feitas por laços espirituais. Laços espirituais significa trabalho já feito em outras vidas. A gente já tem um vínculo sentimental positivo, está ali apenas aperfeiçoando os sentimentos reais, bons que já existem. Aquelas que são formadas tão somente por lar consanguíneo são as famílias expiatórias. São aquelas famílias que precisam criar laços sentimentais. Então, é um local ali onde, literalmente, a coisa fica... É conflito em cima de conflito. Então, é uma família cheia de muitos conflitos. Porém, a gente tem que entender que se a gente for inserido numa família, é porque a gente precisava daquela família. E aquela família também precisa da gente. É uma via de mão dupla. Então a gente tem que aproveitar essas relações para a gente evoluir. Por mais conflitado que seja, a gente está ali que é para buscar uma solução dentro do nosso alcance, dentro daquilo que a gente dá conta de si. Mas vamos ler lá as colocações que foram feitas a respeito disso. O Aniceto. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, ou seja, que as famílias que têm um laço sentimental que é muito mais do que laços consanguíneos, mas essencialmente laços espirituais, que esse tipo de família possa se multiplicar na Terra. Claro, é o sonho de consumo de todos nós, termos uma vida equilibrada, feliz, harmonizada. É para lá que nós estamos caminhando. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. E é verdade.
uma sociedade pode gozar de toda a tecnologia, de todas as facilidades, de tudo que é bom, mas se a gente não tiver um lar, nós não estamos falando de casa, porque casa significa alvenaria, é a construção material, mas nós estamos falando de lar, que são os vínculos sentimentais. Se nós não tivermos isso, nós não vamos encontrar a felicidade verdadeira. Entenda, a felicidade verdadeiramente plena. Porque a gente pode ser feliz mesmo vivendo dentro de um lar, de uma família expiatória. A gente tem que aprender a encontrar a felicidade dentro de nós e não fora. Mas aqui o que ele está querendo falar é aquela felicidade mais ampla, que ela é formatada tanto a nível interior, com bases interior, no nosso mundo interior de autoconhecimento e reforma íntima, como também aquela que vai espelhar, vai encontrar ressonância fora também. Então, o mundo será um lugar melhor o dia que a gente se enxergar como irmãos. Não só se enxergar, mas se sentir como irmãos, verdadeiramente. Vai haver entre nós o respeito, a amizade, vai haver a equidade, a justiça. Esse é o sonho de consumo de todos nós. Então, coloca assim: bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica. E cultivar a paz doméstica, quando a família é constituída por laços espirituais, não é muito difícil, não. Agora, cultivar a paz doméstica, quando a família ela é constituída tão somente por laços consanguíneos, é dureza. E é isso que a gente precisa entender. Mas se a gente está ali, tem uma razão de ser. Então, bem-aventurados que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. Durante a reunião, o culto do lar que foi feito na casa da dona Isabel com seus filhos. Deixa eu só passar os slides, que hoje eu estou com funções dupla. Eu trouxe aí para vocês um pequeno trecho que vai falar o Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês que já desencarnou, acho que tem uns 2 ou 4 anos, eu não sei, entre 2 e 4 anos. E ele trabalhou com muitas questões interessantes dentro da sociedade, chamando esse período cultural que nós estamos vivendo e com suas consequências de modernidade líquida, onde ele vai enfatizar que todas as relações são fluidas, são líquidas. É um mundo líquido. O que é um mundo líquido? É um mundo sem forma, sem consistência. Então, o Zygmunt Bauman, por ser um sociólogo, ele está isento de religiões, de vínculos com religiões e partidos políticos. A função do sociólogo é retratar uma sociedade sem partidarismos. E ele faz isso muito bem nas suas obras, é um homem muito inteligente. E ele tem lá uma determinada colocação dele, que eu vou ler textualmente para a gente começar a pensar. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, esses tempos que nós estamos vivendo caracterizam-se por relações pessoais e familiares cada vez mais distantes e longes da afetividade. E é verdade. A gente às vezes está dentro da família e assim, a gente mora na mesma casa, mas é como se fosse um albergue, ninguém fala com ninguém, só se comunica estritamente o necessário. Ou também, muitas vezes, quando há reuniões de família, está todo mundo reunido, mas com o celular conversando. Quer dizer, então, na verdade, a gente não está em família. Estar em família é estar com o outro, literalmente. Então, ele retrata todo esse panorama da nossa sociedade. No entanto, isso faz com que o diálogo entre pais e filhos e os momentos em família sejam substituídos gradativamente por um meio virtual de comunicação. É isso daí. Não existe mais nas famílias, como era antigamente, aquele momento de diálogo. A gente sabe que dialogar requer maturidade, porque dialogar não é criar arenas de disputas, de brigas, de contendas. Dialogar é se colocar com todo respeito e esperar que o outro também seja receptivo às nossas colocações com respeito também, mesmo quando não concorda com nada daquilo que foi dito. E é isso que está faltando na nossa sociedade.
A gente não pode se colocar porque a gente é logo marginalizado. Nós hoje estamos vivendo, por exemplo, um período muito polarizado. Polarizações, quando elas só representam diferenças, né? Porque polarização não é bem essa a definição, mas quando elas só representam, se elas só representassem diferenças, está ótimo. Mas as polarizações são antagonismos que se fazem e que têm sido feitos entre nós. Quando as pessoas não concordam com as nossas posições religiosas, políticas, ideológicas, ocorre uma cisão muito forte, um verdadeiro duelo, uma verdadeira briga, um verdadeiro desafeto. É isso que está errado, porque existir opiniões contrárias é super salutar e é necessário para que uma sociedade possa crescer. Agora, o que não é salutar é quando existe a briga, a cisão, a separação só porque o outro não concorda com a minha ideologia. Aí já se torna um estado patológico que a gente tem que sentar, fazer uma introspecção e ver o que está errado na gente. Porque aí a gente já está andando na contramão de tudo que Jesus deixou, na contramão das leis de Deus, de tudo. Porque há pessoas, por causa de ideias antagônicas, que se separam literalmente das outras, não permitem mais a entrada delas nas redes sociais, fazem uma série de coisas. Então, isso é muito complicado. Como é muito complicado também aquele fanatismo que às vezes fica publicando ou entrando na sua rede social e querendo obrigar você a pensar da mesma forma. É outro tanto de desrespeito. E isso ocorre em família também. Então, a gente está num período de muita intolerância. Muita intolerância. O Zygmunt Bauman fala que a gente veio de uma sociedade, de um período sólido, agora que a gente está nesse período líquido, chamado de modernidade líquida. O sólido era ruim porque naquele tempo existia muita repressão, a gente tinha que aceitar as coisas e engolir. Isso também é ruim. Não aceitar nada ou ter que ser submisso a tudo é ruim, mas aceitar tudo também é muito ruim. Então a gente tem que buscar um meio termo dessas questões. E, acima de tudo, entender que se a gente se intitula cristão, porque espírita, a pessoa que se denomina espírita, ela acredita em Jesus, na moral do Cristo, faz parte dos postulados. Ela tem que respeitar as opiniões. Ela tem que, mesmo quando ela não concorde com nada. Mesmo quando ela não concorde com nada. Mas é um direito do outro pensar o que ele quiser. Então, continuando, os laços se afrouxam e o interior familiar se degrada. A gente está numa sociedade em que a família perdeu muito campo. A família não é mais importante. Há muito tempo. É importante os amigos, as baladas, a vida social, e a família ficou jogada de escanteio. Mas sem família, sem sociedade estruturada. Não se iludam sobre isso. Porque se eu não consigo vencer as adversidades de um lar, as diferenças de opinião, de personalidade, muito menos eu vou conseguir fazer isso em sociedade, é uma ilusão. Porque se no lugar que eu convivo estreitamente eu não consigo, muito menos eu vou conseguir isso numa sociedade. E tanto é verdade que na sociedade hoje as nossas relações são passageiras, são líquidas, são sem consistência. A gente não gostou, a gente se afasta. Hoje não há mais tolerância nas relações humanas. Então, é uma grande ilusão achar que família não é importante. Se família não fosse importante, o nosso primeiro planejamento familiar, que é a família, não seria outro. Porque quando a gente reencarna, a primeira coisa, o que faz o espírito do que está para reencarnar? Vai escolher a família que ele vai ingressar. Então, se família não fosse importante, não seria esse o nosso primeiro planejamento reencarnatório, seria outro. Então é hora da gente começar a pensar muito sobre tudo. A gente aqui essa noite não está falando sobre isso propriamente, mas é hora da gente buscar uma reflexão com mais profundidade. E continua-se assim: a casa perde a força que possui de drenar o olhar para dentro
e os olhares são cada vez mais direcionados ao exterior, onde a autoidentidade de seus membros se torna cada vez menos aderente e cada vez mais escorregadia e destrói o conceito de união e coparticipação, que é isso que a gente tem visto dentro de uma sociedade totalmente sem vínculos. A gente não tem mais vínculos com nada. Tanto é que as próprias relações afetivas, elas estão muito pouco duradouras. As pessoas ficam, né? Isso não tem um palavreado que diz fiquei com fulano, né? Fica, já não tem mais casamento, já casa pensando se não der certo, descasa, casa, descasa, casa e descasa. Não é que a gente aqui está sendo puritano e diga tem que casar e ficar casado pro resto da vida. Não. A gente acredita que o casamento é um grande passo na humanidade. E que a gente não casa pensando que se não der certo vai separar. A gente casa pensando o que a gente vai dar um para o outro para não se separar. É interessante, o Rubem Alves, né? Ele tem umas colocações em relação ao casamento. Ele diz, só um minutinho, Patrícia. Ele diz que tem casamento, tênis e frescobol. O que é casamento tênis? Tênis é um jogo competitivo. Você joga a bolinha para o adversário a bola de forma mais complexa possível. Para quê? Para ver se ele erra o ataque e aí você ganha ponto nas costas dele, porque ele não, errou o rebate da bola. O frescobol é aquele jogo que a gente joga na praia, que a gente joga a bola bem direitinho, porque a finalidade do frescobol é nunca deixar a bolinha cair. Então, ou seja, a gente joga direitinho para o outro joga direitinho para a gente, que a gente não quer que o jogo termine nunca. Então ele diz que tem casamento, tênis e frescobol. No casamento, tênis é o casamento de competição, em que um derruba o outro o tempo todo, um vai denegrir o outro, vai desvalorizar o outro. E no casamento frescobol é aquele casamento que faz tudo para dar certo, um valoriza o outro, um busca o outro, a busca da compreensão, da aproximação. Então, a gente que se diz espírita, a gente tem que começar a construir uma sociedade melhor a partir da gente, não é do outro não, é a partir da gente que isso tem que ser vivido. Porque não adianta a gente aprender tudo isso e não tentar colocar em prática na nossa vida familiar, porque aí vai virar demagogia, né? Pode falar, Patrícia. É, é, os extremos demonstram sempre burrice, desculpa a sinceridade, né? É você aguentar tudo e você não suportar nada, duas burrices. A sabedoria é você buscar um meio termo, porque, assim, com sinceridade, eu vejo muitos casamentos antigos, esses que têm 50 anos, 60 anos, mas que, em verdade, as pessoas não tiveram casadas nem um dia da sua vida. Porque não é quantidade que faz casamento, é qualidade de vida que faz um casamento. Então a gente vê que aqueles casamentos que duraram mais, 50, 60 anos, são os casamentos antigos, onde o que a Patrícia colocou ali, você suportava tudo. Até o desrespeito máximo se suportava. Porque tinha-se na cabeça a concepção de que casamento era para o resto da vida, que tinha que engolir todos os sapos com terra, caco de vidro e tudo. Então isso era uma falta de sabedoria. Mas hoje as pessoas já não toleram mais
Nem uma toalha fora do lugar. Se a toalha está fora do lugar, pronto, eu vou me separar, porque a toalha ficou fora do lugar. E aí, gente, peraí, para o mundo que eu vou descer. Será que a pessoa não tem nada além de uma toalha? O que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa não tem nenhum valor a mais que seja superior a uma toalha fora do lugar. Isso é só uma colocação, né? Porque casamento é buscar o conteúdo entre o negativo e o positivo, e encontrar, né, o que pode fazer uma relação durar. Claro que se tem muito mais negativo que positivo, né? Leiam a questão 940 do Livro dos Espíritos. Então, tem um monte de coisa errada. Mas entenda, a gente também não pode, por causa de uma toalha, botar tudo a perder, enquanto que a pessoa às vezes tem tantas qualidades que sobrepõem uma toalha. Então, é isso que está acontecendo hoje. As pessoas não querem mais tolerar nada e os casamentos se desfazem. Então, não há família mais, não existe mais o sentimento da família. A gente briga, a gente torce o nariz, a gente faz cisões, separações que são muito significativas. E às vezes por coisas que poderiam ter sido resolvidas, que são dolorosas, mas que poderiam chegar a um fim feliz. Então, é para a gente parar para pensar. A gente não está falando para alimentar relações tóxicas, não é isso. O que é tóxico. Mas é para a gente pesar. Se uma relação é tóxica, é porque ela tem mais negativos do que positivos, e aí tem que ser repensado. É isso que precisa ser repensado em toda e qualquer relação. Seja relação marido-mulher, pais e filhos, amigos, grupos sociais e etc e tal. É isso que a gente tem que pesar e ter maturidade. Mas a gente tem que ter muita maturidade mesmo. Para fazer isso, a gente tem que olhar muito para dentro, tem que ter muita coragem para olhar para dentro e assumir seus próprios erros. Porque a gente veio de uma sociedade que também, a sociedade mais antiga, era uma sociedade que não olhava para dentro de si, que não olhava nem enxergava os seus próprios erros, né? Então, a gente ainda existem famílias que existe a hierarquia, né? Os pais estão superiores aos filhos, mas nem sempre os pais são superiores aos filhos, né? Então, é preciso nessa relação ter muita lucidez para formar uma família. E a gente viu a relação da Dona Isabel ali com os filhos, a gente viu como ela trata cada filho de forma diferente. Por quê? Porque ela ama diferente esses filhos? Não. É porque ela enxerga nesses filhos a maturidade e a imaturidade de cada um. Então ela sabe como ela deve dirigir a cada filho, porque ela sabe os que têm mais maturidade e os que têm menos maturidade. E ela não se coloca numa posição de superioridade, a não ser quando ela está na superioridade. Lembra que com o Joãozinho ela colocou um ponto final. Com as meninas, não, ela levou com suavidade. Por quê? Porque as meninas já possuem um quê a mais. Então, ela sabe que ela pode ter um outro nível de diálogo. Então, é isso que se está mostrando nesse capítulo, é essa questão para a gente formatar uma relação mais lúcida entre uns e outros e também mais justa, porque tem que ser dessa forma, né? Deixa eu passar o próximo aqui. Hoje eu sou regra 3. E aí, novamente, a gente já explorou bastante essa questão da alimentação, desde lá de Nosso Lar, que a gente vem falando sobre alimentação. E aí as colocações do André Luiz. 2 cooperadores de Nosso Lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Em oficina como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza das nossas substâncias alimentícias, porque o lar dela é tão bem estruturado que eles podem se permitir isso. Olha que coisa boa, tomara que o nosso lar seja assim também. O nosso lar, que eu digo, é o lar onde a gente mora aqui nesse momento. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário campo imprescindível à proliferação. Porque vocês sabem, quando a gente vive dentro de uma casa, que eu nem vou chamar isso de lar, onde as pessoas são muito conflitadas, os alimentos são contaminados o tempo todo.
por nós, pelos nossos pensamentos tão conflitados. E aí a gente permite também a livre entrada na nossa casa de qualquer tipo de espírito. E aí a nossa alimentação vai ser assediada junto com a gente. Não sei se me fiz entender para todos, tá? Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação das trevas. Então, o lar da Dona Isabel era um lar tão bom, tão harmonizado, que possui luz suficiente para protegê-los em todos os âmbitos, espiritualmente e até proteger a própria alimentação, que eles fazem uso no dia a dia, o alimento que eles se utilizam. Que ali a gente sabe que é pouco, mas mesmo o pouco que eles fazem de alimentação durante o dia, é um pouco que vai sempre um pouco de luz. Então, deve ser um alimento que com certeza alimenta muito mais do que um alimento comum. Pode falar, Patrícia. Imagina, né? Que indigestão espiritual, né? Porque se tem a indigestão material, tem a espiritual, né? A gente também se alimenta fluidicamente daquela psicosfera. Aí o risco da gente comer em qualquer lugar, de qualquer maneira, né? Hoje, Jesus! Então é isso aí para a gente lembrar que, principalmente quando a gente está se alimentando, na hora do almoço, seja que refeição for, a gente procurar entrar em contato com coisas que sejam boas para a gente impregnar a nossa alimentação o melhor possível. A Regina está colocando que eram bananas, ele queria comer bananas, eu também adoro banana. Então, para não comer, que a banana estava toda empesteada de miasmas, de pensamentos ruins daquela casa. Pensou uma coisa horrível? É inconcebível, né? Imagina, a gente está oferecendo um cafezinho para visita, um cafezinho cheio de coisas pestilentas da nossa parte, né? Olha que triste isso, né? Que pobreza espiritual, literalmente, né? Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, se vocês quiserem eu posto no nosso grupo, que é do Ramiro Gama, se não me engano. Daqui aí. Isso, ela está falando que é isso. Eu vou colocar, depois me cobre em PDF no nosso grupo, que eu tenho esse livro em PDF para quem não puder comprar. Então vamos lá. E aí, logo em seguida, eles estão lá fazendo as observações pelo lado de fora da casa da Dona Isabel, e uma menininha tira a flor, né? E quando a gente tira uma flor, a gente tira uma vida, né? Melhor do que tirar a flor é cultivar as flores da nossa casa que vão perfumar e a gente não está tirando vida nenhuma. Aí a menina vai ser repreendida de alguma maneira por isso daí, né? Mas vamos lá. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Olha que interessante, né? É a emancipação da alma. Quando a gente dorme, a gente pode fazer visitas, que podem ser visitas positivas, a gente é que escolhe, né? E ele virá até aqui? Interrogou Vicente curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete essas perturbações fisiológicas ou sentimentais às que se entregam. Entretanto, existem grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Então, durante o sono, a gente repousa o corpo, mas a gente pode, durante o sono, ir nas colônias espirituais para estudar, para ajudar, para trabalhar. A gente pode visitar, encontrar outras pessoas, enfim, né? Mas para isso a gente tem que fazer por onde se preparar,
Não adianta a gente falar que a gente quer, mas não faz nada para isso. Ah, eu quero tanto trabalhar quando eu dormir, mas fico o dia inteiro falando mal das pessoas, desejando mal, vibrando mal, fazendo coisa ruim. Aí eu sinto muito, o máximo que a gente pode conseguir é dar uma volta lá nas trevas, no umbral grosso, é o máximo, né? Estou brincando aqui, exagerando, né? Então é uma coisa para a gente pensar o que a gente tem feito do nosso momento de sono, né? Em seguida, ele que está se armando ali um temporal, né, naquela localidade, né? Então, a gente hoje sabe pelas obras principalmente do André Luiz, que a chuva ela limpa muito a nossa psicosfera. Não aquela chuva que, me desculpe, né, de fevereiro e março, limpou também, né? Mas aquela chuva é parte, culpa do nosso desrespeito à natureza, é parte culpa da negligência dos administradores públicos. Então, aquela chuva teve uma outra representação, mas que a chuva limpa, limpa. Então, falando ainda da chuva, ele estava falando do sono, e ele vai falar agora da chuva. Não tema, disse. Sempre que ameaça a tempestade, porque eles estavam ali para o lado de fora, estava ameaçando a tempestade. Eles viram espíritos desencarnados correrem para se proteger da chuva. Mas, gente, já estão mortos, né? Já está morta. Se proteger de que chuva? Vai molhar o quê, né? Mas são espíritos que ainda estão muito vinculados à vida material e eles fazem isso. Assim como a gente corre da chuva para ela não se molhar, eles também se correm com o mesmo pretexto para se proteger, né? Os seres vagabundos da sombra que se movimentam procurando asilo são os ignorantes que vagueiam nas ruas escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados a expressões mais baixas da experiência terrestre. E os aguaceiros incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, olha aí, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isso não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, que são residências abertas. Abertas não é porque a porta está aberta, é aberta vibratoriamente, né? Residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Então, aberta a porta, mas aberta principalmente vibracionalmente. E aí eu coloquei uma nota ali para nossos esclarecimentos da importância da chuva, que além de suavizar o clima quente, limpar o ar, que às vezes está muito ressecado, muito poeirento, e de fertilizar o solo e propiciar condições à vida para os vegetais e animais, incluindo o homem, a chuva tem outro caráter. Caindo do céu como bênção planetária, levando nas enxurradas de miasmas acumulados por energias deletérias provindas de pensamentos e atos nefastos. De quem? Nosso. Tais pensamentos deixados no ar adquirem forma e eis porque vírus e bactérias nos assaltam cada vez por outras. Deus não erra nunca, né? Então, tem a finalidade, a chuva também, limpar a psicosfera. A produção de energia negativa que a gente produz com os nossos pensamentos de tristeza, de revolta, de inconformação, de raiva, de ira, de ciúme, de inveja, seja lá o que for, que a gente joga e fica empesteando a nossa psicosfera. E aí ele vai reforçar ainda mais a importância do culto do lar. O culto do lar é importante para nós, foi o que eu falei para vocês. Nós, quando oramos para Deus, esse benefício é nosso, é para nós fazermos a nossa comunhão com o Pai. Deus não precisa das nossas preces para nada, Ele é o ser perfeito. E aí eles colocam. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida. Aqueles espíritos vagabundos, né? Eles vão na direção da casa da Dona Isabel, mas se desviam, em seguida espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Porque a prece faz um cinturão de proteção na nossa casa
que não vai permitir que esses espíritos oportunistas, ainda tão ligados à vida material, sem compreensão da vida espiritual, penetrem na nossa casa e tirem a harmonia do nosso lar. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Então, eles não entraram na casa da Dona Isabel. Por quê? Porque houve um choque vibratório. Eles logo chegaram e se afastaram, achando que ali não era um lugar bom para ir. Que bom, né? Que tomara que a nossa casa tenha isso também. Que a nossa prece possa nos facultar tudo isso. Foi? Então vamos lá. Essa é a imagem de Jesus, que é o nosso divino mestre. Vamos lá. Se vocês não tiverem alguma pergunta, podem fazer, senão eu vou passar para o capítulo 38. Tendo alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Vamos lá, 38. Sonho. Ele vai voltar à questão do sonho. Anteriormente falou que a gente se desprende, e ele já começou a falar sobre isso, né? E ele agora vai falar um pouquinho mais. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagem de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, como a casa da Dona Isabel é uma, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de força positiva da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Olha que interessante. Então, a casa dela ainda pode servir à noite para a reunião de espíritos que estão encarnados, mas muito bem intencionados, para que possam aprender, receber esclarecimentos, receberem ajudas, e etc, etc e tal. Então, a nossa casa ainda pode representar um porto seguro para outros espíritos encarnados. Olha só quanto benefício que a gente pode estar semeando com tudo isso, né? Allan Kardec, naquele capítulo Emancipação da Alma, que vai de 400, começa na pergunta 400, mas eu não sei até o número que vai, mas numa passagem da pergunta 402, Allan Kardec coloca assim: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte, ou seja, ele se desprende e entra em contato com o mundo espiritual. O mundo espiritual é a nossa realidade, não o mundo material. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem morrendo na terra ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então, a gente durante o sono pode aprender, trazer grandes coisas aqui para a Terra até. Olha quantos benefícios pode ter o sono. Só que para ter benefícios a gente tem que preparar-se para dormir. Em geral a gente se prepara muito pouco para dormir. Aí o sono, vamos ver o que eles vão falar. A anciã de olhos brilhantes e gestos decididos abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não deis tamanhas importâncias obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo.
Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo e se a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não perca a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Então, a vovó vai se dirigir à neta, que está sofrendo um processo de calúnia aqui encarnada. Ela usa uma linguagem metafórica, porque vai facilitar o entendimento dessa neta ao despertar, porque ela vai lembrar da serpente de vidro que se quebra e no lugar vai surgir uma flor maravilhosa. Por quê? Essa alma, essa nieta, ainda não tem uma lucidez espiritual o suficiente, então eles trabalham com linguagem metafórica. Jesus usou muita linguagem metafórica, parábolas, por exemplo. Parábolas, fábulas, contos, são linguagens metafóricas para deixar ensinos, um ensino moral para a pessoa. Então ela está se utilizando dessa artimanha, a vovó, porque sabe, quando a netinha acordar do sonho, ela não vai. Eu vou só pular um pouquinho aqui. Ela só vai lembrar, tá vendo? Ó, daquela imagem, ela só vai lembrar que a víbora que se parte, que no final de tudo isso, né, o mal, a infidelidade que representa a serpente, uma linguagem simbólica, né? Ela não tem vida própria, ela vai se partir, ela vai deixar de existir e que no final a beleza, a verdade, o amor vão imperar. Como ela não tem lucidez, o que faz a avó? A avó trabalha com uma linguagem metafórica. Por isso a importância das histórias, às vezes, que a gente conta, porque as histórias que têm um cunho moral, mesmo que a pessoa não tenha capacidade, maturidade emocional e espiritual para entender tudo naquele momento, aquilo fica gravado para um momento propício vir à tona. Bom, aqui eu botei nesse quadrinho os tipos de sonhos que a gente costuma ter. São esses 6 aí. 6 não, 5, que ali saiu um 3 que não é 3, tá? Depois eu vou corrigir o slide. Temos o sono fisiológico. O que é o sono fisiológico? Vocês já sonharam que vocês estavam com muito frio da noite? Aí quando acordou, a coberta estava caída no chão. Isso acontece muito. Ou a gente sonha que está com uma vontade de fazer um xixi, está procurando um banheiro no mundo espiritual, aí acorda, nossa, tem que correr porque está com a bexiga lotada de urina. Né? Isso são sonhos fisiológicos, retratam a necessidade do corpo físico. Temos os sonhos psicológicos, é aquele que exprime nosso estado íntimo. Eles vão representar a nossa temática, a nossa preocupação do dia a dia. Se a gente está com muita preocupação a ponto de ter medo de alguma coisa, de noite aquilo vem à tona nos nossos conteúdos e a gente sonha com aquela preocupação a noite inteira. Tem os sonhos pantomnésicos, que são recordações de vidas passadas. Muita gente, às vezes, no sonho, sonha com uma vida passada. Aí talvez vocês vão me perguntar, como é que eu vou saber que é? Se você sonhar com uma vida passada e for uma vida passada, você vai sentir toda a emoção daquela vida. Aí você sabe que aquilo que você viveu é verdadeiro, não é só um sonho. O que é um sonho premonitório? Você sonha com coisa que vai acontecer. Quantas vezes a gente às vezes sonha com uma coisa que às vezes durante o dia é uma coisa pequena, mas acontece, né? E sonhei com fulano, puxa, acabei de te encontrar, né? Por exemplo, é uma situação. Ou sonhei com tal coisa está acontecendo na minha vida agora. E tem os sonhos espirituais, que representam a nossa vivência no mundo espiritual. São aqueles sonhos que a gente sonha na espiritualidade que está trabalhando. Aí fala, como é que a gente vai saber que é verdade? O sonho é real. É como se a gente estivesse vivendo isso aqui agora. Então, a gente, mais ou menos, eu dei uma pincelada em sonhos aí para vocês, só para relembrar coisas já estudadas, né? Quando são sonhos espirituais que a gente sonha, por exemplo, está trabalhando, está estudando, a gente vem com toda aquela memória e é uma coisa assim como se a gente estivesse aqui, vendo aqui agora. Esses são sonhos espirituais, tá? Pode perguntar, Edilene.
Uhum. Primeiro que é possível sonhar com uma pessoa acordada, ela pode se deslocar aí na sua casa. Se ela se materializou, você deve ser médium de efeitos físicos ou tem médium de efeitos físicos pela redondeza. Porque a ponto de botar a mão, não, talvez a pessoa que sonhou não, nem a pessoa que. Hum, sim. Ou você é médium de efeito. Hum, hum. É, a gente pode sonhar com pessoas encarnadas? Pode. Elas podem nos visitar durante a noite e até na nossa casa? Pode. Agora, a ponto de estar materializado, alguém tem que ser médio de efeitos físicos. Ou é você, ou tem alguém próximo à sua casa, um vizinho qualquer, que pode ser sua mãe, um vizinho seu. Alguém tem que ter médium de efeitos físicos pela redondeza, tem que ter. Senão não tem como se materializar, tá? Mas pode se materializar? Pode se materializar, tá bom? Pode. Que bom. Então, tudo isso é possível. Então, isso aqui a gente já passou, foi uma linguagem metafórica para favorecer a fixação do ensinamento. E na pergunta 403, Kardec pergunta: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Que nem sempre a gente lembra. Então a resposta é: naquilo que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, ou seja, o nosso corpo físico, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Ou seja, porque as vibrações do mundo espiritual e a vibração do corpo físico são outras vibrações. E nem sempre o nosso cérebro ele consegue captar essas vibrações e a nos ajudar a manter viva a memória. Há uma incompatibilidade vibratória entre um corpo, que é o corpo perispiritual ou espiritual, e o corpo físico. Então, nem sempre, por causa dessa incompatibilidade, a gente consegue se lembrar, ok? Nem sempre. O corpo teria que estar preparado para isso, e nem todo o corpo está. Quando, por exemplo, por exemplo, hein, veja bem, acho que eu nem vou dar esse exemplo, senão depois vocês vão ficar confusos. Mas, enfim, não há uma compatibilidade entre o corpo perispiritual, vibratoriamente, totalmente, e, e a questão do corpo físico. Então, às vezes, a memória não se faz em função disso, tá? Não consegue se estabelecer em função disso. Então, por isso que a gente nem sempre lembra de tudo, ok? Recordações do sonho. Sendo a vossa, aí vai a explicação que o Aniceto vai dar para ver por que ela usou essa linguagem metafórica, que a gente já comentou. Sendo a avó superior a ela, inferior, que é a neta, examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca de afinidade, né? Salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente, quer dizer, ela não tem maturidade espiritual, então ela não consegue captar tudo. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontra nele também restrita. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de
percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará despertando nos véus materiais mais grosseiros de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente curioso. Não, ela não vai se lembrar de tudo, né? Haverá, porém, centros de reuniões... Não, aí só para acabar. Não, ela não vai lembrar de tudo, mas ela vai lembrar do que interessa. Ela viu a avó, tem afinidade. Viu que a avó transformou a serpente. O que é serpente? A traição, a calúnia que ela está sofrendo. E que a avó transformou a serpente numa cobra de vidro que ela quebrou e deu uma flor para ela. Então ela vai pensar assim, vou sofrer calúnia, mas vovó está me protegendo, tudo vai dar certo no final. E era isso que interessava, não era? Então, ponto final. Está feito o trabalho, né? Aí, continuando lá. Haverá, porém, centro de reunião para os espíritos equilibrados no mal, como acontece aqui, aos amigos interessados no bem? Então, eles querem saber, André Luiz e Vicente, se haverá lugares em que também será dedicado aos espíritos que ainda não estão interessados em fazer o bem. E aí, Aniceto responde. Não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidos obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismos destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Se durante a noite a gente pode se reunir com os obsessores, durante a noite a gente pode se reunir com os nossos mentores. Se durante a noite os espíritos desencarnados preferem fazer o mal aos encarnados ou se unirem para fazer mal aos outros, é da escolha de cada um. Mas Deus ampara todos nós, é isso que a gente não pode esquecer. Ampara até os que não são bons, Deus ampara. Foi o que eu disse para vocês, hoje de manhã, quando o sol despontou, ele aqueceu e iluminou os bons e os maus, porque Deus é um Pai de misericórdia. E que a gente aprenda a fazer isso também, que a gente aprenda tudo isso. E aí, terminando mais um pedacinho da questão 402 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca assim: acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. É verdade. Se de noite a gente pode se desprender do corpo e ir para as esferas superiores, aproveitar, estudar e receber consolo, a gente também pode, na hora do sono, se ligar aos nossos obsessores e se permitir obsessões a coisas ruins. A escolha é sempre nossa, da nossa vida. Sempre. Foi? Acabamos em tempo hábil. Alguma pergunta? Nenhuma? Então, se vocês não têm nenhuma pergunta, cale-se para si. Eu vou daqui a pouco, então, conforme prometido, postar o livro em PDF lá no grupo, mas agora eu vou... E que nós possamos, nesse momento de prece, lembrar de todos aqueles que a gente sabe que está vivendo momentos difíceis. O planeta está em transformação, as dores estão aí, para uns mais fortes, para outros mais fracos, mas a dor está presente na nossa vida. Nós ainda estamos numa pandemia, apesar da negação da maioria da humanidade terrestre. Infelizmente, a gente ainda insiste em andar na contramão, em negar tudo isso. Em verdade, gente, o que me entristece muito é ver o espírita andar na contramão da ciência. Porque Kardec, no livro A Gênese, diz que se um dia a ciência
provasse algo que tivesse contra a doutrina, ou que fosse superior a essas palavras, que era para a gente ficar com a ciência. E mesmo Kardec, no século retrasado, né, deixando para todos nós que em meio a situações pandêmicas, epidêmicas, nós deveríamos seguir as ciências, mesmo ele tendo deixado isso na Revista Espírita, a gente hoje ainda insiste em andar na contramão, não seguir as orientações da área de saúde, dos órgãos responsáveis por toda a proteção, por todo o cuidado e trato dessa situação que nós estamos vivendo. Isso que me entristece profundamente no movimento espírita. Mas vamos seguir, né? Senhor Deus, seja a nossa oração o reflexo dos nossos pensamentos. Seja a nossa oração o nosso comportamento diante da sociedade, Senhor. Seja a nossa oração o desejo sincero de autoconhecimento e de reforma interior, Senhor. Seja a nossa oração um momento em que nós reconhecermos a nossa inferioridade e semearmos no campo da nossa existência as boas sementes da humildade, que é a virtude-chave para todas as outras entrarem em nossos corações, e fazer a transformação no terreno da nossa vida tão necessário para que nós possamos, assim, com essa transformação verdadeira, sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor, ajudarmos de forma ativa, sincera e verdadeira a transformar esse planeta de provas e expiações para a regeneração. Seja a nossa oração não um momento de oração, mas um estado de oração, Senhor. E assim, Senhor, consciente das nossas responsabilidades do dia a dia, nós também rogamos por toda a comunidade terrestre, aonde ainda houver um ponto de dor, treva e dúvida, que a nossa oração, unida a tantas outras, feita com a mesma vibração, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, possa levar luz, força, fé e coragem a essas almas. Gratidão por tudo e que a tua paz e teu amor prossiga entre todos nós. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma noite de paz e luz para todo mundo.